Olá, um ótimo dia para você. No Câmera 4 de hoje, vamos mostrar um levantamento sobre a realidade do trânsito em ruas e avenidas do Maranhão. Índices que preocupam a opinião de especialistas e o que pode ser feito para amenizar a situação. Acompanhe. De acordo com os dados do SAMU 192 Regional de Imperatriz, nos primeiros 2 meses deste ano de 2022, foram registrados 203 acidentes de trânsito, com 262 vítimas. O local com mais incidência foram a área central da cidade, com 36 registros e a grande maioria envolvendo motociclistas, 89%. Diante desses dados, a Secretaria Municipal de Trânsito realiza durante todo o mês a campanha Maio Amarelo. O Maio Amarelo nós trabalharemos os 31 dias do movimento, que é de uma organização dos poderes públicos, eclesiástico, poder privado, todos os órgãos juntando-se para que chame a atenção da sociedade para juntos salvarmos vida. O trânsito, se cada um se colocar no lugar do outro e promover um trânsito cidadão, um trânsito com respeito aos demais usuários de vias, um trânsito com direção defensiva, nós salvaremos muitas vidas, que o que vale hoje no trânsito é a vida. Pedestres e condutores de veículos foram abordados por agentes de trânsito que distribuíram panfletos educativos alertando sobre acidentes de trânsito. A Blitz Educativa visa conscientizar o cidadão para mudanças de comportamento no trânsito de Imperatriz. É um mês de conscientização. É um mês que a gente intensifica esse trabalho educativo. Esse trabalho já vem sendo feito o ano todo e a gente faz de uma forma especial o mês de maio. Esse mês de maio a gente faz mais palestras, a gente intensifica no trabalho de educação nas escolas, que muita gente pensa que é um trabalho a longo prazo. Não é um trabalho a curto prazo. Aquela criança educada, ela vai conscientizar o pai e a mãe, vai conscientizar o tio, o avô, a avó. Então é um trabalho que a gente entende que é a curto prazo. E a gente também intensifica o trabalho nas empresas, principalmente empresas que têm veículo, que têm transporte, né, empresas que têm motoristas. Por quê? Porque eles vão nos ajudar, nos auxiliar também a conscientizar e educar no trânsito. A gente vai também intensificar esse mês o trabalho com transporte coletivo, tanto individual, né, transporte público, como táxi, mototáxi, aplicativo, para que a gente possa também pedir o auxílio deles a ter um trânsito seguro. Então esse é o objetivo do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, o objetivo é conscientização para que as pessoas respeitem a lei de trânsito. A Assembleia Geral das Nações Unidas editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 a década de ações para a segurança no trânsito. A ONU tomou como base o estudo da Organização Mundial da Saúde, que registrou mais de 1 milhão de mortes no trânsito em mais de 170 países em 2009. O levantamento que mostrou ainda que cerca de 50 milhões de pessoas passaram a viver com sequelas após os acidentes. A estimativa da OMS é de que em 2030 seja ultrapassada a marca de 2 milhões de mortes no trânsito. Vamos ouvir então especialistas, gente que se dedica a lidar com essa realidade cada vez mais complicada. Este médico especialista em medicina de tráfego faz parte de entidades nacionais voltadas para a segurança no trânsito. O mais importante é que os motoristas entendam que a melhor coisa é praticar direção defensiva. Também obedecer à lei de trânsito. Não dirigir usando o telefone celular. Não dirigir depois que tiver ingerido bebidas alcoólicas. Evitar dirigir perigosamente e ser educado no trânsito. A educação no trânsito é tudo. Tem que respeitar, não custa nada ser cortês, dê a vez para outra pessoa, às vezes a pessoa está com problemas, então tem que evitar isso. Hoje está difícil de evitar, são tantos problemas, mas é isso que é importante, é a conscientização de todos. Então o Maio Amarelo serve para que a gente possa refletir. Temos problemas sim. Precisamos fazer blitz, mas essas blitz têm que ser educativas, não podem ser punitivas.
fazer as blitz, explicar, fazer as palestras, ir nos bairros, igrejas, clube de mães, clube de jovens, explicando da importância que tem desde criança, porque nós somos o que a gente traz de casa, nós somos o que a gente traz de berço. Desde a importância da gente seguir as normas de trânsito, trabalhar com a educação, trabalhar com a conscientização das pessoas que vão dirigir, que podem matar e também podem morrer. Polêmicas envolvendo mudanças no sistema de legislação específico, com sugestões de mudanças em regras, acabaram sendo não bem recebidas. A Abramet, mais uma vez, foi que lutou para evitar que certas coisas fossem feitas, para evitar que tirassem os pardais, os redutores de velocidade das vias, porque aquilo não foi feito à toa, aquilo não foi feito no achismo, aquilo foi feito cientificamente. Então, é importante ter esse controle da velocidade. Se você dirigir praticando a direção defensiva, muito menor a probabilidade de um sinistro, porque hoje em dia não se usa mais acidente de tráfego, sinistro de trânsito, né? Então, o que acontece? Nós evitamos também que tirasse o uso da cadeirinha, que é importante a cadeirinha, já está mais do que provado que a cadeirinha ajuda a preservar a vida das crianças que estão atrás. E agora eu vou falar do mais importante de tudo, por incrível que pareça, é o cinto de segurança. O cinto de segurança é a Lei 9.003 e que foi instituída para preservar vidas. Então, ou seja, tem que usar o cinto de segurança na frente e atrás, não só porque é lei, mas é porque realmente preserva a vida, diminui a proporcionalidade das lesões das pessoas que estão dentro dos veículos e isso tem sido comprovado cientificamente. Tem que usar cinto de segurança no banco traseiro também. Agora, você acha que as pessoas estão conscientes disso ou só usa para não pegar multa? Não, a nossa luta tem sido essa, né? A nossa luta tem sido de conscientizar o cidadão. Não é fácil, mas nós temos que continuar tentando. Temos conseguido algumas conquistas? Temos conseguido, mas ainda está muito longe de a gente conseguir o ideal. Por quê? Porque o fundamental é a educação, tem que começar cedo. A pessoa, quando quer chegar cedo no trabalho, sai de casa mais cedo. Aí sai apressado é ruim, porque já sai estressado. Talvez por problemas dentro de casa e tal. Aí demora 1 segundo no semáforo. O semáforo abriu, demorou 1 segundo, o cidadão já está atrás buzinando. Porque saiu de casa à tarde e está apressado. Ali já gera uma confusão, já gera uma discussão, ali já gera um estresse. E daí vão desenvolvendo as outras coisas que exacerbam a paciência do motorista e que às vezes leva até à morte no trânsito, porque as pessoas agora devem para andar armadas. Como se não faltasse nada, qualquer coisinha a pessoa puxa o revólver e é a banalização da vida, infelizmente. O acidente, que ocorreu por volta das 11h20 da manhã na MA 203, na altura de um dos retornos construídos na obra ainda não concluída, envolveu um ônibus, um caminhão e uma motocicleta. O Bruno, que estava bem próximo do local, foi uma das pessoas que testemunhou tudo. Sim, infelizmente eu acho que ele se desesperou no momento que o sinal fechou, que ele achava que ia dar para passar, ele acelerou. Nisso ele tomou a contramão, né? E voltou, queria voltar para a via. Nesse momento ele pegou o caminhão junto com as 2 vítimas da moto que chegaram a óbito, né? Uma equipe do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU foram deslocadas para prestar socorro às vítimas. Mas os 2 ocupantes da motocicleta, 2 irmãos, um homem e uma mulher, morreram ainda no local. Na verdade, o pessoal da motocicleta ia fazendo retorno, entendeu? E para tentar não colidir com a motocicleta, ele invadiu a contramão, não conseguiu sair da colisão com a moto e acabou colidindo tanto com a moto quanto com o caminhão que vinha na direção oposta. O acidente atraiu muitos curiosos. Por conta da ocorrência, um grande congestionamento se formou no sentido Olho d'Água Araçagi. A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.
Além da postura dos condutores, as condições das vias podem ser apontadas como elementos decisivos para evitar ou contribuir com os acidentes. Todos os finais de semana tem acidente naquela rotatória do Calhau. Por quê? Porque ali jamais poderia ser uma rotatória. Aquilo tinha que ser um cruzamento, evidentemente com semáforos, com sinalização horizontal e vertical, com pardais, com redutores de velocidade e tudo. Faixa de pedestre, aí sim. Porque ali é de descida, quem vem do Olho d'Água para cá, e quem vai do Calhau para lá também é de descida. Então, à noite, as pessoas passam ali correndo, geralmente após ter ingerido bebida alcoólica. A mesma coisa nessa rotatória aqui do Calhau, onde tem a polícia militar. Aquele engarrafamento ali estressa qualquer cidadão. Porque por mais competentes que sejam os marronzinhos, os agentes de trânsito que estão ali, o fluxo é muito grande. Uma rotatória enorme. Tinha que ser um cruzamento ali também. Ou, igual tem em Brasília, que o apelido é Tesourinha. Poderia fazer aquilo também e o fluxo do tráfego seria muito maior, com certeza. Ou botar ali faixa de pedestres, redutores de velocidade, sinalização horizontal e vertical, porque ali provavelmente vai ter de novo colônia de férias para as crianças. No IPEM tinha colônia de férias para crianças, provavelmente vai ter de novo. Então é importante que tire esse estresse do dia a dia do motorista, transformando essas rotatórias em cruzamentos. Olha só, já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chame no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 98 99109 0335 ou 98 991 88 48 45, ou ainda aponte a câmera agora mesmo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no estande de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 991 88 48 45. 98 99109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. Agora olha só, você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Difusora? Quer acompanhar o nosso dia a dia nos bastidores? Então segue a gente no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. A rodovia registra acidentes constantemente, boa parte deles de forma grave. No fim de semana, o acidente entre um carro e uma moto deixou 3 pessoas feridas. Segundo especialistas, são vários os motivos na MA 203. Um deles é a imprudência dos condutores e dos pedestres. Neste ponto, flagramos um pedestre caminhando na faixa exclusiva de ônibus. Logo depois, o motociclista também usa a faixa exclusiva. O mesmo faz um motorista desse carro. No outro ponto, o retorno irregular. Um outro problema, segundo especialistas, está no formato que a rodovia ganhou após as obras realizadas pelo governo do estado, o que provocou em alguns pontos o excesso de sinalização. Nesse aqui, por exemplo, são vários semáforos próximos no mesmo sentido e com indicações diferentes.
O condutor maranhense não está acostumado com esse tipo de parada em canteiros que intermediam faixas de rolamento, estreitamentos abruptos da via, né? Adensamento semafórico intenso, como ali em frente à UPA. Isso tudo tira a atenção do condutor, porque você tem uma via que, pelo processo construtivo, ainda não foi consolidada. Questões que, para o engenheiro de trânsito, podem sim ser resolvidas, desde que correções sejam adotadas. É possível fazer, sem ter que refazer toda a via, como alguns pensam. Nós vamos atuando pontualmente e devolvendo aquela condição normal da via. Os acidentes no trânsito representam a 9ª maior causa de mortes no mundo, de acordo com a OMS, e a primeira na faixa de 15 a 29 anos. Este engenheiro de trânsito também defende que nem toda a culpa é do condutor. Considera que os índices atuais atingiram patamares preocupantes. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Transporte, de 2021, mostrou que quase 80% das nossas vias, das nossas rodovias, sejam elas federais, estaduais ou municipais, 80% dela apresentam problemas. Problemas de geometria, erro de geometria, problemas de falha na sinalização, problemas de ausência de defensas metálicas e problemas da pavimentação asfáltica. É uma constante no Brasil, não é? A manutenção preventiva e corretiva disso demandaria bilhões e bilhões de reais todos os anos, e não é feito. Então, você vai acumulando os erros, fazendo paliativos, como o tapa-buraco, não é? A rigor, o tapa-buraco é um paliativo de curtíssimo prazo, porque quando o capeamento asfáltico ele apresenta uma cratera, não é a questão do asfalto, é a questão do subleito, da subbase e da base. É o que está debaixo do asfalto. O asfalto é uma camada só de conforto para o veículo, né? Mas se o asfalto apresenta um problema, é porque o que está debaixo dele já está comprometido. As fissuras do asfalto, quando não são corrigidas com impermeabilizantes, ela permite a entrada de água que vai danificando todo aquele solo que foi preparado para receber aquela carga de veículos, de passageiro e transporte. Então, talvez o mais fácil seja construir a estrada. A manutenção, ela precisa ser feita com todo cuidado, e ela tem custo. Ela representa um ônus na planilha orçamentária dos municípios dos estados da União. Então, a tendência é o executivo constrói e não faz a manutenção. E com o passar dos anos, aquela via vai se deteriorando, provocando uma série de acidentes, não é? Como nós temos aí praticamente 80% das vias em mau estado, é lógico que os veículos que trafegam por essas vias vão ter uma quantidade expressiva de acidentes. No Brasil, nós sabemos que estamos em torno dos 45 mil a 50 mil acidentes com mortes, não é? Se a gente for computar só os acidentes, eles são em torno de 300 mil no Brasil, né? 45 a 50 mil mortes, né? Em torno de mais 50 mil sequelados. Então, é uma carnificina nas estradas, e basicamente provocadas por problemas nos leitos estradais, ou seja, no leito das nossas rodovias, sejam municipais, estaduais e federais. Esse ponto, eu queria que você falasse sobre essa realidade que nós temos aqui em São Luís, né? Já há um tempo a gente vem conversando, inclusive, com relação a vias com erros de geometria, né, como vocês falam. O que acaba acontecendo e por que essas questões acabam não sendo solucionadas e os acidentes continuam nesses pontos? Olha, infelizmente, o Sistema Nacional de Trânsito, ele criou uma narrativa que eu digo que é perversa. Essa narrativa, ela, de uma forma sumária, peremptória, ela coloca toda a culpa dos acidentes nos acidentados. É mais ou menos o seguinte:
O cara morreu porque ele foi imprudente, ou porque ele foi imperito, ou porque ele foi negligente. Não, isso é uma meia-verdade. A gente sabe, nós que estudamos profundamente o trânsito, nós que aprofundamos o estudo, conhecemos os princípios do trânsito, nós sabemos que isso é uma meia-verdade. E como toda meia-verdade, é uma mentira, é uma completa mentira. Né? Um princípio importantíssimo no trânsito é que quando a via tem um erro de geometria, ela amplifica, ela acentua os acidentes, de forma que a via doente, a via contraintuitiva, a via hostil, a via que apresenta erro de geometria, ela se torna uma armadilha para o condutor, para o bom e para o ruim condutor. O bom condutor ainda consegue escapar da armadilha, mas o condutor mais imprudente, mais negligente, ele não escapa. Ora, mas a gente não constrói estradas para punir e executar os maus condutores. Não. O intuito da estrada é permitir o deslocamento de pessoas e cargas e salvá-las. As vias têm que ter, dentro do seu princípio, salvar os condutores. A gente tem bons exemplos. Eu vou dar aqui só a título, só a guisa de didática, 2 vias em São Luís que fazem papéis opostos. Por exemplo, vamos falar do Holandeses, né, que é uma MA 213, seria a responsabilidade do governo do estado, mas ela é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Transporte. Então, quem fiscaliza é o município. Então, aquele trecho em frente ao Golden Shopping, que tem uma rotatória, ali acontecem muitos acidentes. Outro dia morreu um policial militar, ali toda semana tem um acidente, praticamente todo mês tem um acidente grave. Né? Todo mundo sabe disso. E aí, quando acontece, o diagnóstico imediato é esse. É porque o motorista veio correndo, usou o celular e usou bebida na direção. Bom, isso é uma meia-verdade, porque a gente sabe que aquele condutor, ele trafegou ao longo da Holandesa e passou por pelo menos 5 outros rotatórios. A rotatória da São Henrique de França, a rotatória da Daniel de Latouche, a rotatória do Shopping do Automóvel, a rotatória da Polícia Militar. Mas por que ele passou por todas as rotatórias? Era o mesmo bêbado, era o mesmo corredor de Fórmula 1, e era o mesmo telefonista aqui ambulante. Né? E por que não teve nada? Ora, aí vem a resposta. Porque aquelas rotatórias, elas são amigáveis, elas são intuitivas. Não é? Elas não são uma armadilha para o condutor. Não é? Ela tem parâmetro, ela tem balizador inconsciente, aquele canteiro central, que vai levando o condutor para margear a rotatória. E o condutor tem uma visão da rotatória. Chega no Golden Shopping, você tem um erro de geometria. Aquele canteiro central está afundado, ele está no grade mais baixo. E o canteiro lateral balizador, ele vai em linha reta ao centro do canteiro. São mecanismos inconscientes. O motorista não sabe que está seguindo, mas ele está seguindo aquele balizamento. E ele é convidado a passar direto da rotatória. Aí ele passa, perde o controle do carro e provoca muito mais prejuízo do que deveria provocar. Então, para corrigir aquilo ali, eu tenho um orçamento em torno de 50 a 60 mil. Ora, por que não se faz? Uma vítima no trânsito foi calculada recentemente pelo Centro de Pesquisa de Economia do Seguro, da Escola Nacional de Seguros. Eles chegaram à conclusão que, no Brasil, cada vítima do trânsito, ou que morre, que fica sequelada, custa 2 milhões. 2 milhões de reais. Então, só aquele policial militar que morreu recentemente na rotatória ali do Golden Shopping já bancaria o conserto daquilo pelo próximo século. Quer dizer, como eu vou comparar uma vida humana que é irreparável, mas se eu contabilizar dentro da visão do seguro, ela custa 2 milhões, como é que eu deixo de corrigir uma rotatória por conta de 50 a 60 mil? É um absurdo. Isso é um total desatino da gestão pública. Eu, como cidadão, eu, como estudioso, eu, como ativista, eu não posso aceitar, não posso me calar e não posso ficar resignado diante desse morticínio que eu assisto todos os dias.
A nossa equipe percorreu mais de 100 quilômetros entre a MA 020, que liga Peritoró a Coroatá, a MA 235 de Coroatá a Timbiras e a 026, que interliga Timbiras a Codó. Em toda a extensão das 3 rodovias estaduais, as imagens são essas, crateras por toda parte. Tá meio complicado, cara. Aqui a gente não tem nem como andar ligeiro. É primeira, segunda, devagarzinho, se andar ligeiro o carro quebra. E aqui antigamente essa estrada aqui era boa, mas agora já tá com 5 anos que eu não venho aqui. Eu vim aqui, eu tô impressionado. Tá esburacado, viu, irmão? Tá abandonado mesmo, viu? Em meio à imensidão de valas, os motoristas precisam ter habilidade para se livrar delas. A Débora viaja uma vez por semana de Codó para Coroatá. Cansada dos prejuízos, ela reclama do abandono das rodovias estaduais na região. A estrada tá um desastre. Toda semana a gente passa aqui, tem que acabar o carro. Quando chega em casa, tem que botar o carro na revisão, porque não aguenta com tanta buraqueira nas estradas. Na MA 026, a situação é ainda mais crítica. O Luciano explica que 5 vezes por semana precisa viajar de Timbiras para Codó. Com tantos buracos, ele até tenta se livrar deles, mas é saindo de um e caindo em outro. Brada toda esburacada, a bicha tá terrível mesmo. Tem que fugir, corta pneu e tudo, e tá feia de jeito, viu? No final do ano passado, a Confederação Nacional do Transporte divulgou um levantamento sobre as rodovias do país. O resultado mostrou que o Maranhão não avançou nas obras de infraestrutura nas estradas. Segundo a pesquisa da CNT, o estado possui a pior malha viária do Nordeste. O estudo analisou 4.627 quilômetros da malha viária maranhense. 18,3% estão péssimos, 18% ruins, 40% regulares, 18,2% estão bons e somente 2,5% foram classificados como ótimos. Os buracos aqui, por exemplo, tem tanta certeza que ele vai abrir no inverno quanto 2 mais 2 são 4. Os governantes não vê para prejuízo de manutenção, o pneu que estoura em buraco. Eu diria, com um pouquinho de otimismo, que aos poucos, pelo trabalho que nós temos feito nas redes sociais, começa a aparecer uma certa massa crítica, principalmente a partir da criação daquele grupo do bairro do Araçagi, que foi criado e que tem divulgado diuturnamente as mazelas do BRT, lá do Araçagi. Então, a partir de discussões naquele grupo, a gente começa a perceber que, aos poucos, a comunidade vai transferindo essa culpa, o que é bom para o trânsito. Toda vez que eu digo, olha, aquele cara que morreu é o culpado, não acontece nada. A gente simplesmente enterra a pessoa. A família daquela vítima não tem caneta na mão, não tem poder resolutivo. Mas, quando eu digo que a responsabilidade é objetiva, e eu não estou inventando isso, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, que a responsabilidade é objetiva, e que o responsável é a autoridade de trânsito. Quem é a autoridade de trânsito? É aquela pessoa que comanda aquela via. Quando eu digo isso produz um efeito mágico, imediato. Por quê? Porque a autoridade tem a caneta na mão. E ela, para não ser condenada a ressarcir e a indenizar as vítimas, ela precisa fazer uma coisa que no mundo jurídico se chama afastar a responsabilidade objetiva. E ela só pode fazer isso com laudos, com estudos. Então, cada acidente que acontece precisa de uma investigação séria, comprometida, aonde o engenheiro de trânsito diga o que provocou aquela morte. Se foi culpa da autoridade de trânsito, uma ausência, problema de erro de geometria, falta de sinalização, falta de campanha de educação para o trânsito, falta de ações fiscalizatórias, aquela autoridade vai ter que ressarcir ou indenizar a vítima. Nenhuma autoridade aguentaria ficar muito tempo sentada numa cadeira num país que 300 mil acidentes ocorrem todos os anos. Agora, isso não é cobrado. O Ministério Público do Maranhão e todo o Ministério Público dos outros estados, eles não têm promotorias especializadas de trânsito. No dia que tiverem, aí o promotor vai lá naquela autoridade de trânsito e vai cobrar a investigação. Olha, o senhor tem que apresentar um laudo para dizer qual foi a causa do acidente. Não como você faz hoje. Tem um acidente e o cara fala, infelizmente foi culpa da vítima, ele bebeu, ele correu, ele usou o celular, acabou. E ali no outro dia está tudo normal. A autoridade não responde,
também não usa caneta para corrigir o problema, e a família da vítima vai arcar com os prejuízos morais, né, emocionais, enfim. A sociedade brasileira vai puxar 2 milhões do bolso para pagar aquela morte e ainda assim não vai ressarcir, porque os danos emocionais são irrestituíveis. Aquela família, às vezes, se desmantela, se desfaz, né? Você perde, às vezes, o núcleo da família, ou porque o pai morre, ou porque algum filho morre. Aquela família se desagrega. Isso não tem preço. Agora, me choca, me deixa indignado, é ver que passa ano, entra ano, sai ano, e as nossas autoridades não conseguem pegar 50 mil reais e ajeitar ali a rotatória do Golden Shopping. Eu entrei outro dia com uma ação popular na Vara dos Direitos Coletivos, naquela alça do final da Avenida 4 Centenário. É uma alça que 8 motociclistas já caíram de uma altura de 8 metros, ali em frente ao Hospital da Criança, que nem está concluído. Ali, o juiz Douglas de Mello mandou a prefeitura colocar uma cerca de proteção e mandou o Estado corrigir a convergência entre a rampa e o tabuleiro daquela alça. Não foi feito. Talvez ali a gente esteja falando de 60 mil de obras. Não foi feito, nem vai ser feito. É impressionante, é desarrazoado essa negativa, essa resistência das autoridades fazer o que é certo. Defender a incolumidade pública, defender o motorista, defender o pedestre. Eu não entendo isso. Agora, olha só, está chegando a hora de gerar conexões e concretizar parcerias de sucesso. Vem aí a Expo Indústria 2022, de 26 a 29 de maio, no Multicenter Negócios e Eventos. Você vai poder acompanhar um evento que fortalece a indústria maranhense, promove a cooperação entre as empresas e o público consumidor e dissemina novas tecnologias no estado. Para você ficar por dentro de tudo, a TV Difusora vai fazer a cobertura completa do evento com conteúdos especiais, muita informação e a transmissão ao vivo direto da feira nos dias 26 e 28, junto com todo o nosso time. Estamos te esperando. A Expo Indústria é um oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Não perca! Olha só, está chegando a hora de vibrar com o período mais aguardado pelos maranhenses, o São João do Maranhão. Durante todo o mês de junho, o Sistema Difusora estará com uma programação especial voltada para a maior celebração cultural do estado, nosso São João das Tradições. É a nossa TV, rádio e o digital em um só ritmo, as toadas da tradição. Fique ligadinho na nossa programação, a maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. Um oferecimento Uninasal, Biocontrol Saúde Ambiental, Topa Tudo Móveis Usados e Grupo Saga. É tempo de renascer, de despertar a magia adormecida, de voltar ao berço que aquece e renova as energias dos maranhenses. Vem aí a explosão de ritmos, cores e alegria que só junho tem. Está chegando São João das Tradições 2022. Aguarde! Oferecimento Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental, não é sobre detetização, é sobre saúde. Topa Tudo Móveis Usados. Grupo Saga. A resolução é do dia 4 de maio e cria o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O registro tem o objetivo de bonificar aquelas pessoas que têm bom comportamento no trânsito, já que deve conceder benefícios àqueles condutores que não cometerem infrações de trânsito durante o período de um ano. No entanto, o cadastro para os condutores só será liberado em agosto. A partir do momento da publicação da deliberação, o RNPC tem o prazo de até 180 dias para ser implantado e implementado. Todos os condutores que quiserem ter seu nome cadastrado no RNPC, eles podem ir direto ao site do órgão máximo de executivo de trânsito do país, que é o Senatran, e efetuar o cadastro.
Pela resolução, a União, o Distrito Federal, os estados e municípios terão liberdade para deliberar sobre os benefícios que serão concedidos aos condutores. Olha, em relação à questão de benefícios, vai ser algo que vai passar pelo Conselho de Administração, como eu disse anteriormente, mas dentro da esfera do Detran, o que pode ocorrer depois de aprovado é isenção ou desconto tarifário em taxas, incentivo fiscal e demais benefícios que estão dentro da esfera de atuação do Detran e do Estado. Paralelo ao bom comportamento no trânsito, recentemente foram incorporadas no Código de Trânsito Brasileiro alterações na legislação. Entre as principais estão a autuação por excesso de peso. A segunda alteração torna oficial a suspensão das penalidades durante o processo de análise de recursos do motorista contra multas aplicadas. A outra alteração beneficia as empresas que possuem frota de veículos. Antes da mudança, quando uma instituição era multada por não indicar quem era o condutor do veículo, o valor da cobrança era multiplicado pela quantidade de vezes que a mesma infração aconteceu no último ano. Agora, em casos de reincidência, a multa será apenas dobrada. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, em todo o ano passado foram mais de 13.200 condutores flagrados em infrações como dirigir e usar o celular. Em 2022, já são quase 1.000 ocorrências. São Luís lidera o número de casos. Lorival é fundador de uma organização que busca levar a conscientização sobre a segurança no trânsito. Ele também chama a atenção para os dados registrados atualmente. A violência no trânsito, ela traz realmente dados assim, que se constituem uma tragédia, né? Em São Luís, por exemplo, nós temos a comemorar, né, que houve uma redução de 25% dos óbitos de 2020 para 2021, sendo reduzido de 100 para 70, de 103 para 77, mas, por outro lado, aumentou em 167% os feridos graves, né? Passou de 100 para 267. E também se elevaram significativamente os feridos de um modo geral, os feridos leves, né, que foram de 2.066 para 3.474. Então, dos feridos graves, por exemplo, do 267, não se sabe dizer, pode ter ocorrido ficar paraplégico, tetraplégico, pessoas inválidas que deixaram de ser arrimo de família, por exemplo. Então, isso é muito grave. Isso em número em termos de capital, que são números bastante confiáveis, porque são números apurados pela Secretaria Municipal de Saúde, através dos seus órgãos, pela Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, os 2 socorrões, né? Então todos os hospitais, já falei, né? Os hospitais Socorrão 1 e 2, então são dados bem confiáveis. Em termos de Estado, foram 1.371 pessoas que morreram no Maranhão em 2021. Números frios, né? 1.371, mas se dividir por 12, ficam 114 todo mês. É como se fosse 2 ônibus, um micro-ônibus lotado todos os meses no Maranhão, virasse e não sobrasse um passageiro nem um tripulante sequer. Então isso é muito grave, nós julgamos que isso, né, é muito grave e tem que ser mudado, modificado, extirpado da nossa sociedade, isso fruto naturalmente de muito trabalho dos órgãos do Conselho Nacional de Trânsito e da sociedade como um todo. Números que nem sempre chamam a atenção ou chocam da maneira como deveriam. Procuro fazer essas comparações para ficar até mais visível, ser mais visualizado, né? A violência no trânsito, há muito tempo, a vida das pessoas no trânsito vem sendo banalizadas, né? Agora tudo isso acho que tem que ser enxergado pelos órgãos competentes, são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, pelas autoridades de um modo geral, né, e pela própria sociedade, né, e lutar para que os 3 remédios eficazes para reduzir a violência no trânsito, quem sabe até num futuro distante extirpar a violência no trânsito, são educação para o trânsito, educação de forma continuada, perene, na sala de aula, da pré-escola ao ensino superior, né? Uma fiscalização rigorosa e ampla. Quando eu falo ampla, eu falo em todos os municípios brasileiros, nos 5.570 municípios brasileiros, falo nos 217 municípios do Maranhão, e também uma boa infraestrutura, uma boa pavimentação das vias,
né, uma boa sinalização horizontal, vertical, duplicação das vias, acostamento. Então tudo isso, quando for aplicado corretamente, devidamente, com a devida ênfase, isso seguramente vai reduzir drasticamente os feridos e as mortes no trânsito. A educação é vista como a principal maneira de mudar essa realidade. Caso contrário, os custos e consequências continuam sendo altos em vários sentidos. Sem dúvida, a violência no trânsito, ela causa, em primeiro lugar, a primeira consequência, dor e sofrimento para as famílias, a primeira. A segunda aqui é um gravíssimo problema de saúde pública. Aqui, por exemplo, no Maranhão, 75% dos leitos de ortopedia dos hospitais públicos são ocupados por vitimados no trânsito. A maioria das chamadas ao SAMU, onde tem, também são realizadas por vitimados no trânsito. Então isso traz uma consequência grave para o Sistema Único de Saúde, né? Quantas pessoas idosas com doenças crônicas chegam no hospital não tem vaga porque eles estão ocupados, né, os leitos ocupados por vitimados no trânsito. Então, essas duas consequências. E a terceira é para a economia. A economia sofre, a capacidade da economia é diminuída com a violência no trânsito. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, os custos diretos e indiretos com a violência no trânsito, em todas as áreas, é em torno de 56 bilhões de reais. Isso é uma cifra considerável. Então, todas essas consequências são da violência no trânsito e que é um problema que já tem remédio. Quando a gente tem uma doença, o que a gente mais quer é saber qual é essa exata doença, nem tem um sofrimento por uma enfermidade, né? Qual é a doença? Depois que é detectada a doença, é diagnosticada a doença, o que se quer? A gente quer o remédio para aquela, a gente quer o tratamento, quer seja cirúrgico, quer seja medicamentoso, a gente quer o tratamento, tá? Pois no caso da violência no trânsito, a gente sabe, está feito o diagnóstico e tem os remédios, é só aplicar. A legislação atual do trânsito está como boa, apesar de tentativas de enfraquecê-la. A legislação do trânsito brasileiro é boa, apesar de haver tentativas, como já houve nos últimos anos. Aquele projeto de lei do Executivo foi para o Congresso Nacional, muito ruim, flexibilizou demais, mas o Congresso Nacional, através da Câmara e do Senado, conseguiram dar uma melhorada. Agora teve umas mudanças também que foram ruins, mas de um modo geral, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei boa, precisa ser aplicada para os resultados acontecerem. A informação e a postura de cada um são fundamentais. Imagine se os 217 municípios do Maranhão, que tem toda uma rede municipal, por exemplo, e do estado também, né, já tem a sala de aula, tem o professor, tem o aluno lá, por que não capacita os professores para ministrar o tema Socioeducação para o Trânsito? A SOS Vida, inclusive, se coloca à disposição dos governos municipais, do governo do estado, né, para oferecer, né, o material didático para o professor, né, para fazer uma parceria, para capacitar os professores. Nós, a SOS Vida pela Paz no Trânsito, se coloca à disposição. Então eu entendo assim, falta assim um despertar, falta uma vontade, porque se começar, o caminho é longo, mas logo a gente chega lá. A minha vida em 2019, ela virou de cabeça para baixo quando eu perdi o meu filho para o trânsito, naquele acidente do Jaracati. Foi meu filho e mais 4 pessoas que morreram. Então, naquele momento, eu resolvi que a questão do trânsito, para mim, não seria só mais uma questão intelectual, mas seria um sacerdócio. Como transformar a sua dor, que é uma energia que te empurra para baixo, que te destrói, numa energia que te lance para frente, que te dê estímulo para continuar fazendo alguma coisa que você considera útil. Então, de 2019 para cá, eu mudei do meu estado, eu estou hoje atuando em Brasília, sou secretário da cidade de Brasília, eu tive que me afastar, mas eu fico monitorando permanentemente o que acontece na minha cidade, o que acontece no meu estado.
dessa vez mais imbuído de um sentimento quase que sacerdotal, né? Sofrer por cada morte, sentir cada dor, me colocar no lugar de cada pessoa que perde uma vítima. Então, é isso que me move hoje. E é isso que me faz, assim, uma pessoa incansável. Incansável. Eu não meço esforços para fazer alguma coisa em prol do trânsito. Não meço. Olha, eu na verdade, eu já enxergava a violência no trânsito, a banalização da vida no trânsito e me sensibilizava muito. Mas em 2010, no final de 2010, eu passei a ser uma vítima concreta, com o falecimento de uma filha minha no trânsito, e aí eu tomei a decisão, é uma luta para o resto da minha vida. Mas ultimamente eu tenho dito o seguinte: enquanto vida tiver, a SOS Vida vai lutar pela paz no trânsito, tá? E também agora eu já estou, eu vou já alinhavar, não é, todo um projeto para ela continuar após, né, eu não estar mais aqui na vida terrena, tá? Então o que me motiva é isso, é tentar reduzir a dor e sofrimento que passam aquelas pessoas que têm entes queridos vitimados no trânsito, especialmente aquelas que foram alvo.